Realizado pelo Grupo LIDE na Suíça, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o Brasil nunca precisou tanto de uma imprensa de qualidade como precisa hoje. De acordo com o ministro, essa importância é acentuada pelo momento de ascensão das redes sociais e plataformas digitais. Vamos falar dos heróis da democracia no Brasil? Aqueles de capa. Ontem, durante participação no Brazil Economic Forum Zurich 2025, realizado por quem? Adivinha? Quem fez esse fórum? Quem? LIDE! Acertaram! Realizado pelo Grupo LIDE na Suíça, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o Brasil nunca precisou tanto de uma imprensa de qualidade como precisa hoje. De acordo com o ministro, essa importância é acentuada pelo momento de ascensão das redes sociais e plataformas digitais. Abro aspas para o Barroso, cutico-tico-caco, a imprensa que confere fatos, com fatos será ferida. A imprensa que confere fatos, que separa fato de opinião e que, sobretudo, tem esse papel importantíssimo, que é criar um conjunto de fatos comuns sobre os quais as pessoas formam a sua opinião. Ou seja, ele quer decidir qual é a verdade antes do jornal sair, né? Barroso ainda acrescentou que o mundo contemporâneo precisa fazer com que mentir volte a ser errado. Um minuto de silêncio para esse comentário. Começa 10, hein? Bom, no mesmo evento na Suíça, eu quero ir para a Suíça também. O que eu estou fazendo aqui, recebendo processo no meu toba, a torto e a direito? No mesmo evento da Suíça, o ministro do MSTF, Gilmar Mendes, disse que a adoção do semipresidencialismo no Brasil será um dos temas em pauta na corte neste ano. O magistrado afirmou que o MSTF deverá se debruçar sobre a proposta de mudança do sistema de governo. Você lembra que, nesta mesma semana, ele disse que qualquer tentativa do povo decidir uma reforma no judiciário através dos representantes do povo seria antidemocrático, que democrático é que eles iam derrubar. De acordo com o povo. Democrática é pelo poder do povo. Então, se pelo poder do povo o povo decidir fazer uma reforma no judiciário, é antidemocrático. Agora, o STF já está pensando em fazer uma reforma no governo. O semipresidencialismo é um modelo de governo em que o presidente da República divide o poder comum com um primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. E aí? O que eles querem é que um pulo do gato, hein? Vire uma rainha da Inglaterra, né? Ou seja, só sirva lá de figuração e quem comanda são eles. Ou uma faraona. Ou uma faraona. A grande questão aqui é que eu achei que eu nunca fosse dizer isso, mas eu concordo parcialmente com o Barroso. A gente realmente nunca precisou tanto de uma boa imprensa, né? A gente nunca precisou tanto de uma imprensa que dissesse a verdade. Que fosse lá, como diz Pavinato, nos fatos e extraísse a verdade dos fatos, não criasse narrativas. Nesse ponto eu concordo com ele. Agora, a questão que ele faz a comparação com as redes sociais é o contrário. Essa é a visão dele. Mas a verdade dos fatos é que nós nunca tivemos tanta liberdade desde o surgimento das redes sociais. O problema está nessa manutenção. A gente vem perdendo gradativamente por conta desse mesmo tribunal. Exato. Você veja, né? Fala assim, quanto que mentir vai voltar a ser errado? Aí lá no julgamento lá do porte da maconha, da descriminalização da maconha, ele fala, não, ministro André Mendonça, nós não estamos aqui discutindo descriminalização de nada. Porque nós estamos discutindo aqui se a ilicitude do porte de maconha, se a ilicitude do porte de maconha, ela é um ilícito administrativo ou um ilícito penal. Quando na lei está escrito dos crimes, e crime é ilícito penal.
Não é ilícito ali, dos crimes. E tá lá com pena de reclusão ainda, ou pena de privativa de liberdade. Eu não sei se é reclusão, se é detenção, eu sei que tem pena privativa. Tem um monte de pena socioeducativa. E também, dos crimes, o tráfico é um crime. Esse tem a privação da liberdade. Mas o usuário também tem penalidade. E está debaixo de um capítulo chamado dos crimes. Aí ele vem falar uma coisa dessa, quando é que ele vai admitir que ele também vai... Vai todo mundo no ratinho, vai o Marçal, vai lá o Barroso, o Lula, vai todo mundo disputar a paternidade do Gepeto. E o que é sério é que essa guerra que eles estão travando contra as redes sociais, insistindo em regulamentar, insistindo em moderar conteúdo, a gente percebe que é todo dia essa pauta está nessa mesa aqui. O telespectador, a nossa audiência deve estar, nossa, de novo, está falando desse assunto, a gente também cansa, porque eles querem nos vencer pelo cansaço. É todo dia uma iniciativa nova, ou do governo federal, ou do STF, para nos calar, porque a população brasileira hoje fica sabendo de coisas que nós pautamos aqui hoje por causa das redes sociais, que o Lula pensou em modificar o prazo de validade dos alimentos, que o Pix ia ser monitorado. Todas essas questões, o Pix só voltou atrás por causa daquele vídeo, por causa da internet. Então, mas é maçante, a gente sabe que cansa, nós também cansamos, a audiência cansa, mas nós não podemos desistir de combater isso que eles estão fazendo, de tentar nos calar, de tentar censurar as redes sociais, porque a população brasileira está resistindo, é aí. Todo dia, Pavinato, a gente vê a politização do judiciário. Cada ministro, ou a maioria deles, dos que se manifestam publicamente, vem com um assunto como esse. Desde quando é papel do Supremo Tribunal Federal discutir questões políticas, se o Brasil vai ser semipresidencialista, presidencialista, monarquista? Quem decide isso é o povo. Não, isso é antidemocrático. O povo decidia. Ele falou essa semana. Loucura, gente. Isso é golpe, é fascismo. É surreal. Gênio. É inacreditável que o Supremo Tribunal venha devagarzinho colocando essas questões na ideia do povo aqui. A gente não precisa, Gilmar, que vocês discutam se o Brasil vai ser ou não semipresidencialista. Isso poderia ser discutido claramente entre nós, integrantes do povo, aqui embaixo, através de um plebiscito, se a gente quer ou não quer. Eu até particularmente concordo que esse modelo de governo que a gente tem hoje está complicadíssimo, mas não queremos que o Supremo Tribunal faça isso. Tem um papel constitucional para o Supremo Tribunal Federal que parece que vocês não estão fazendo como deveriam fazer, na minha opinião. E eu também, olha que loucura, vou concordar com o Barroso, que nós realmente precisamos de uma imprensa livre, de uma imprensa correta, que não seja porta-voz do governo, que não viva exclusivamente ou quase que exclusivamente de recursos públicos, reproduzindo os interesses do governo. A gente precisa de uma imprensa como a Oeste financiada pelos seus assinantes, que pode falar aquilo, mesmo que custe, Pavinato, vários processos da esquerda para a direita no seu, infelizmente, mas nós realmente no meu centro, da esquerda para a direita no meu centro. Agora, sabe o que é engraçado? Eu queria ver, Tindorelinha, que eu balancei, né? O Barroso falando a verdade. Precisamos falar a verdade. Aí o Gilmar Mendes fala assim, precisamos rediscutir o nosso sistema semidemocrático. Porque o nosso sistema é um sistema semidemocrático. E o sistema semidemocrático, vale dizer, é a mesma coisa que o estado de semigravidez. O caráter de semi-honestidade. Né? Verdade. Olha, foi genial tudo que foi falado aqui foi espetacular. E eu vou fazer alguns acréscimos. Olha que interessante. A primeira coisa, quando eu vi os dois se manifestando, a primeira coisa que me veio à mente. Bom, tudo bem que um ministro do Supremo e um juiz esteja preocupado com questões morais. Mas se ele estiver preocupado com a questão moral, que ele não vai fazer isso numa palestra ou vai falar isso numa entrevista. Mas isso lhe vem à mente, porque para ele, para o Barroso, vem à mente. Mas e o detalhe, que ele o faça isso numa sala de aula ou que ele apresente isso pelos autos. Apenas por aí. Ou seja, ele não é político para estar fazendo um discurso sobre a moralização da sociedade brasileira, tendo diante dele exemplos de pares ou de manifestações que podem ser contraditórias em relação ao que ele está falando. A escola daquela filósofa, Valesca Popozudo. Late mais altos que daqui eu não te escuto. Agora tem o detalhe. Só para complementar tudo isso, quando o Ricardo falou, é genial, com todo respeito.
Ministro Gilmar Mendes, primeiro, manifesto pelos autos, segundo, questões morais, o senhor vai fazer numa universidade, não fique fazendo propaganda de transformações do sistema político brasileiro. Porque não cabe ao senhor, cabe ao povo dizer o que escolhe, cabe aos representantes eleitos pelo povo escolher o melhor modelo, porque eles são pagos para isso. O senhor não é pago para estar dizendo que a gente tem que mudar o sistema e apontar o sistema que tem aqui, que para mim, tanto quanto o presidencialismo de coalizão, que é uma evacuação intelectual, eu não sei como é que alguém produziu uma coisa tão imbecil quanto essa. O semipresidencialismo é outra coisa que não tem pé nem cabeça para mim. Ou escolhe ser parlamentarismo ou ser presidencialismo. E o presidencialismo, para mim, já é uma certa excrescência. Eu não gosto do presidencialismo. Eu acho que o parlamentarismo é um modelo ideal. Agora, eles são tão tacanhos que a preocupação deles é apenas preservar o poder daquele que será escolhido politicamente por um povo manipulado. Ora, então, se você quer um semipresidencialismo, quer uma ideia dessa, coloque um parlamentarismo constitucional e coloque como chefe de Estado uma figura que é preparada desde o início. E detalhe, preparado eu posso assinar um monarca, que seja, porque aí ele vai cumprir o papel de chefe de Estado. Mas a jogada deles é muito clara. Eles dizem assim, não, primeiro nós precisamos de um semipresidencialismo. Ok, vamos eleger o cara que vai ser o presidente da República. Sabe por qual razão ele fala isso? Porque ele sabe que o que nós precisamos no Brasil é um poder moderador da esculhambação entre os demais poderes. Então ele coloca uma figura que não serve para nada, gasta-se R$1 bilhão para o cara ser uma figura decorativa, para apenas estar passeando no meio dos demais poderes. O próprio Toffoli falou isso, que nós precisávamos de um poder moderador, porque ele disse, nós do judiciário é que somos o poder moderador. Judiciário não é poder moderador, porque não é um poder político. Aqui eles são um império, era o poder do imperador. Mas essa é a jogada. E só para encerrar, é o poder definidor. Tem um outro detalhe. Olha o pulo do gato. Mais uma vez, ele diz assim, nós precisamos de um semipresidencialismo. Show! Para deixar um chefe de Estado que vai ficar apenas regulando, fazendo lá o banquete. Legal. Sabe o que ele faz com isso? Fazendo o quê? Fazendo o banquete. Sabe o que ele faz com isso? Ele diz assim, o Lula que está aí serve para isso, e a culpa da governança não é do Lula, é porque ele não pode governar. Olha a esculhambação que nós temos. Vamos botar a culpa naquele que é o legislativo. Com todo respeito. Tem mais um detalhe, ele não entendeu que o problema das relações entre os poderes no Brasil não é uma relação entre executivo e legislativo. O problema das relações de poderes do Brasil é o problema que o judiciário, no caso o STF, se mete em tudo e acha que pode fazer tudo, inclusive mudar o sistema. Aí você fala, um semipresidencialismo pode muito bem ter um primeiro-ministro do STF. Aí entra a sua teoria do Dino, que nós vamos falar dela. Não é, pode, porque nada é nada, nada significa absolutamente nada, nada, então a gente não sabe nada. Agora, peraí, só eu vou devolver. O Barroso, ele quer uma imprensa que vá nos fatos, né? E não em opinião. Então não vamos dar opinião. Vamos falar da LIDE. O que o brasileiro tem que entender disso? Que é um evento organizado por brasileiros que fazem o quê? Que trabalham com marketing. É um evento organizado por marqueteiros brasileiros, financiado por empresários brasileiros, com empresa no Brasil, mas que fazem um evento no exterior. Então é um evento feito no exterior, por marqueteiros brasileiros, financiado por empresários brasileiros, que tem palestrantes brasileiros, falando para brasileiros em língua portuguesa, lá no país estrangeiro. E dentre esses palestrantes nós temos ministros do Supremo, que são juízes, talvez ministros do STJ, que são juízes. E se a gente vai aos fatos também, a gente vê que na Constituição o juiz ele não pode exercer outra atividade remunerada a não ser uma de docência. E docência não é palestra. Exato. Docência é você ser professor numa universidade só. É isso aí. Então vamos aos fatos. Por que o Barroso está lá? Por que o Gilmar Mendes está lá? Por que é que eles estão recebendo? Porque pode. Ah, não fui de boa. Ninguém pagou primeira classe para ir para lá. Então por que ele está lá, falando para brasileiro em português, na Suíça,
viajando num esquema luxuosérrimo, e o fato é que a Constituição não pode. Então o Barroso ele quer me impedir de chegar a uma conclusão, é isso, a opinião é isso, é você concluir sobre os fatos. Então você tem que pegar esses fatos, ligar para a família Marinho, falar assim, ô família Marinho, olha, os fatos são esses, mas a conclusão é essa, tá? Olha aqui, família Marinho, eu estou com uma pipoca no meu bumbum, mas não é pipoca, é cueca. Então, é isso aí que ele quer impedir a conclusão. Ricardo, você ia falar, eu te cortei, porque realmente que são os fatos. Esses são os fatos. Eu ia falar o seguinte, tem que observar que no tal semipresidencialismo, o povo elege o chefe de Estado, uma figura decorativa, que vai viajar para o exterior, vai se relacionar com outros poderes, e tem a figura do primeiro-ministro, que é o chefe de governo, que manda no governo, que quem coloca lá e tira de lá é o parlamento. Ou seja, muito mais fácil, ou seja, o governo fica na mão de meia dúzia e o povo elege uma figura decorativa, presidente, que vai viajar, que vai passear. Parece o atual, mas não. Teria aí a figura do primeiro-ministro. Então talvez tenha um interesse muito grande aí de controlar o governo, as emendas, como funciona a lógica do funcionamento do governo e deixar o povo acreditando que está elegendo o presidente, que na verdade vai ser apenas um chefe de Estado, uma figura decorativa. É tão absurda a proposta que ele está fazendo de mudar o sistema político para produzir um semipresidencialismo, que você tem aproximadamente cinco modelos de semipresidencialismo. Tem aquele que o presidente apenas indica o primeiro-ministro e ele tem que ser votado e montar o gabinete que é aprovado pelo parlamento. Tem aquele que é o parlamento que indica e o presidente não faz nada. Tem aquele que o presidente, uma vez eleito, ele trata da defesa da política externa, mas não trata da política interna. Tem aquele que o presidente faz a mesma... É quase que nem a Câmara e o Senado do Brasil, que não tem corte revisora. Os dois fazem a mesma coisa, só que um custa mais caro que o outro. Ou seja, faz a mesma coisa e gera confusão. Aí ele quer botar um semipresidencialismo para criar uma figura em que nós vamos gastar 1 bilhão ou 2 bilhões para escolher esse cara, para depois ele ser apenas uma figura decorativa. Ora, mesmo quando o pessoal fala vamos pegar um modelo de parlamentarismo em que o rei não faz, tem um papel mais protocolar, que é o caso da Inglaterra. Só tem um papel protocolar porque a rainha, ela dizia, eu não quero interferir na governança, mas ela pode, porque o quarto poder, aquele poder moderador, pode dissolver o parlamento, pode convocar eleições, pode simplesmente retirar o primeiro-ministro. A faraó, eu nem sei mais qual é, porque o faraó, eu acho que não tem, é feminino, tem, né? Feminino. Se tiver, é farani. É farani, mas sei lá, o faraó é um monarca absoluto. O mais escabroso, desculpa, Ricardo, o mais escabroso disso tudo Cleópatra foi uma é que a forma de governo no Brasil foi decidida pelo povo através de plebiscito em 1993. Exato. E ele vai fazer numa canetada? É isso que ele quer. Eles estão fazendo tudo numa canetada. Eles têm bastante poder. Mas tem que avisar para o Gilmar que ele já tem uma figura decorativa que viaja pelo mundo. Olha, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir
o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.